O Flamengo aplicou simplesmente a maior goleada da era dos pontos corridos. É isso mesmo que você está entendendo. O Flamengo fez 8-0 em cima do Vitória, em pleno Maracanã, lotadíssimo, tá? Uma das coisas assim, mais loucas que eu já vi na vida, vendo futebol. Esse timaço que o Flamengo montou contra um fragíssimo Vitória, tá? E a gente vai comentar um pouco, é difícil até comentar um pouco sobre essa partida, porque, cara, é um placar gigantesco, elástico contra um time que se defende demais. Mas a gente vai trocar umas ideias, tem alguns pontos que eu queria ressaltar aqui, algumas coisas que eu já comentei em outros vídeos e a gente vai trazer de volta aqui à tona, beleza? Fala pessoal, meu nome é André Alves, sejam bem-vindos ao canal Jogar Fácil. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa partida do Flamengo, essa goleada do Flamengo de 8-0 em cima do Vitória, beleza? Já peço para você se inscrever, curtir e compartilhar o nosso vídeo, que me ajuda demais na conta, tá pessoal? Se vocês puderem estar inscrevendo, a gente está aí com a meta de bater 50 seguidores, falta 2 seguidores só para a gente chegar e alcançar isso, beleza? Pessoal, como eu falei no início do vídeo, é difícil a gente analisar uma partida dessa, taticamente falando, tá? Porque assim, o óbvio aparece aqui, né? Você tem um time com a maior folha salarial, assim, eu acho que é da América Latina, se não for da América. Porque tem o lance do dólar e tudo mais e tal. Mas assim, o Flamengo tem pelo menos a maior folha salarial do Brasil e pegou um dos times com uma das melhores folhas salariais e nível técnico, e os níveis técnicos de ambas as equipes também são totalmente discrepantes, né? É um contraste um do outro, né? Se o Flamengo tem uma folha salarial grande, um elenco muito vastoso, um elenco cheio de peças excelentes, com muita técnica, por outro lado a gente já tem um esporte muito fraco, baixíssimo, e que toma a maior goleada da história dos pontos corridos. Em pleno Maracanã lotado, ainda assim. Então, assim, o Flamengo escreve mais um capítulo na sua grande história no Campeonato Brasileiro. E que tem tudo para ser campeão esse ano, tá? Esse ano tem tudo para ser um ano, assim, espetacular para o flamenguista. Porque o time que o Flamengo conseguiu montar tá muito excelente. Mas tem alguns pontos que eu queria atentar a vocês aqui, que a gente já falou em vídeos anteriores e eu vou ressaltar aqui novamente. Vamos lá. O Flamengo consegue aplicar esse tipo de coisa quando ele pega um time muito frágil e que não se defende bem. André, mas isso é óbvio. Tá, é óbvio até que ponto? Porque o Flamengo já enfrentou times como o Galo, que faz a pior campanha pós-Copa do Mundial de Clubes. Já enfrentou times como o Santos, que tomou uma goleada do Vasco, que estava na zona de rebaixamento, e não conseguiu contornar resultados em cima desses times. Entende? Por outro lado, enfrenta o Vitória, bem fragilizado, também briga lá na parte de baixo da tabela, igual esses dois times que eu citei, e vence aplicando a maior goleada da história dos pontos corridos do Brasileirão. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Flamengo, quando pega um time que ele não tem estrutura em quesito defensiva, e outro detalhe, tá? Pegou um Vitória que estava empatando, que estava conseguindo tirar resultado de um monte de time, mas que sofria alguns gols, tá? E que pegou um Vitória do Carille, que tende a ser um Vitória muito defensivo, tá? Então assim, o ponto que eu quero ressaltar pessoal, peço perdão, inclusive, eu tô com um pouco de coriza, tô um pouco doente, peço até perdão para vocês. Tem sido duro esses dias aqui, andei gripado, minha casa também, minha família, todo mundo andou meio gripado. Recebemos algumas visitas e acabamos ficando doentes. Então, se eu tiver com a voz meio ruim, o nariz meio avermelhado, coriza também, é porque eu tô um pouco doente, tá bom? Voltando, então assim, o Flamengo pegou um time que em tese ia se defender demais da conta aqui, ia jogar muito no contra-ataque, e o Flamengo conseguiu aplicar uma coisa que ele não vinha conseguindo fazer em jogos anteriores. Quando pegava um time frágil demais, que tinha que só se defender, o Flamengo não conseguia converter. E muitas das vezes via esses times converterem em cima deles, como foi o exemplo do Galo e do Santos que eu dei. Não foi o caso de hoje, obviamente. E assim, e que bom que não foi o caso de hoje, né? Porque o Flamengo consegue fazer saldo de gols, o Flamengo consegue fazer uma história, tá? E consegue colocar, sacramentar de vez um esquema tático do Felipe Luiz, que é o perde pressiona em cima de uma defesa que em tese é para ser muito bem armada. Você tem um goleiro muito forte também, que é o Lucas Arcanjo do Vitória, extremamente bom. O cara tava, acho que pareia com um brasão entre os melhores goleiros do
no primeiro turno do Brasileirão. Então, assim, o Flamengo conseguiu fazer um efeito muito foda, tá? Não vamos diminuir pra nada isso aqui. Ah, é porque o Flamengo botou em cima do Vitória, porque isso aqui. Não, gente, isso aqui é pra entrar pra história, tá? O Flamengo conseguiu bater um recorde, inclusive, que eu acho que era do Corinthians. Um amigo meu mandou no grupo nosso ali. E se eu não me engano, lá era do Corinthians e o Flamengo conseguiu ultrapassar isso e entrar pra história como a maior goleada do Campeonato Brasileiro. Destaque da partida, Samuel Lino. Partidaça do Samuel Lino, tá? Sim, o cara simplesmente amassou. Essa é a verdade. O Samuel Lino, o que ele jogou bola hoje é brincadeira. O Samuel Lino fez assistência, fez gol. Se eu não me engano, os gols do Samuel Lino, o primeiro gol é dele e o quinto gol é do Samuel Lino. Mas ele já tinha dado assistência pro Pedro e assistência pro Arrascaeta. Eu vou falar os gols aqui para vocês e a gente vai trocar uma ideia mais ou menos sobre. O primeiro gol sai ali no segundo minuto de jogo do Samuel Lino, a assistência do Arrascaeta, que partido do Arrascaeta também, distribuindo. A Arrascaeta tá com, se eu não me engano, 11 ou é 14 gols no ano já pelo Flamengo. Cara, assim, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, são 11. Então, assim, que ano que vive o Arrascaeta com quase nenhuma lesão. Posso estar errado se ele tiver tido uma lesão esse ano já, mas eu não lembro disso. Então, assim, tem tudo para agregar ainda mais esse time a conquistar troféus esse ano, e que eu acho que vai pelo menos um, é certeza que o Flamengo ganha esse ano. Segundo gol é do Pedro, com assistência do Arrascaeta. O terceiro é gol do Arrascaeta, um golaço do Arrascaeta, inclusive, tá? Com assistência do Samuel Lino. Aí, intervalo 3-0. E ali você acha que o Filipe Luiz ele ia fazer as trocas e tal, se trocar o time. A essa altura, alguns times revezam o jogador para fazer teste, entender como é que tá funcionando o time. E não é o caso do Filipe Luiz. Ele troca somente o Plata e o Alexandre. O Alexandre e o Plata sai, mas o Alexandre sai por causa de lesão e inclusive vai desfalcar a nossa seleção brasileira. A ver o que o técnico Ancelotti vai convocar para a seleção para substituir o Alexandre. E entra o Vina e o Luiz Araújo. Essas são as únicas duas alterações que ele faz. Inclusive o Alexandre sai no primeiro tempo, tá? E o Luiz Araújo sai no finalzinho do primeiro tempo. E aí ele volta com esse time, com essas duas alterações apenas, uma obrigatória, por conta que o jogador se lesionou. E aí já saiu o quarto gol do Pedro, com assistência do Samuel Lino, gol do Samuel Lino, assistência do Varela, gol do Luiz Araújo com assistência do Pedro, e outro gol do Pedro, mais assistência do Samuel Lino. E ali já estava 7-0 esse ponto, tá? E era 59 do segundo tempo, perdão. Uai, tá difícil, não tá fácil não. E aí você acha que o Flamengo vai trocar, vai mexer? O Flamengo só volta a mexer aos 63 que ele tira o Arrascaeta. E aí, obviamente, aquilo, o Arrascaeta é um jogador que não consegue jogar sempre 90 minutos de todas as partidas, nem tem porquê também, só quando a ocasião pede. E aí entra o Carrascal, o Bruno Henrique, sai o Samuel Lino. E aí acontece o pênalti em torno ali dos 78 minutos mais ou menos, que eu acho que o Luiz Araújo recebe uma bola cruzada e aí ele cabeceia e a bola pega no braço do zagueiro no braço do jogador do Vitória. Dentro disso, aí tem o pênalti e eu achei que seria o Jorginho que ia cobrar, mas um amigo meu falou que quando tem o Pedro e ele não vai cobrar, normalmente é para ser o Bruno Henrique. Nesse caso, se o Pedro tá, aí é o Jorginho, que era o que eu pensei, até porque o Cartola eu escalei o Jorginho para eu bater uma pontuação legal ali, superar meus amigos. Eu precisava só que o Jorginho tivesse feito um pouquinho mais de pontuação, mas hoje não foi o dia de isso acontecer. Eu fiz bem também, consegui fazer 135 de pontuação, tá bom, já. Tô querendo demais também. E aí, o Bruno Henrique converte e sacramenta a maior goleada do Brasileirão na era dos pontos corridos, 8-0 com pênalti. E assim, bom pro Bruno Henrique também participar de um pouco dessa história também, né, cara? Assim, importantíssimo esses jogadores que estão há um certo tempo no Flamengo. E assim, quanto mais esses jogadores escrevem a sua história pelo Flamengo, mais importantes eles são, mais ídolos eles viram, né? Então isso é muito importante. E aí, o Flamengo... Você acha que o Flamengo tinha diminuído o ritmo, alguma coisa? Não, o Flamengo continua pressionando, continua nessa gana. Parece que os jogadores queriam realmente aumentar cada vez mais. Você sente que o Vitória estava muito frágil a cada gol que saía, gols assim, bestas, obviamente, porque o time é fraco, é abaixo do Flamengo. O Flamengo com uma certa facilidade para infiltrar. Como eu disse, poderia ter chegado nos 10 facilmente. E eles até quiseram, mas óbvio, nem tudo é como a gente quer. E acaba não dando isso, mesmo o Flamengo pressionando muito e tendo chance. Tem uma bola na trave do Luiz Araújo, eu acho, se não me engano. Então, assim,
Cara, foi uma partida assim maluca que entrou para a história do Flamengo, beleza? Pessoal, como eu falei, a gente não tem muita análise para fazer, é só ficar de cara mesmo, tá? Ah, detalhe, teve primeira vez que eu vejo uma partida ter dois jogadores com a pontuação de 10, tá? Foi o Samuel Lino, que pelo menos no SofaScore tá isso, Samuel Lino e Pedro. Pedro foi eleito o melhor jogador em campo, que recebeu o troféuzinho da Betano, e o Arrascaeta fez 9 pontos. Então, assim, os dois ali na frente arrebentaram, tá? Samuel Lino com 10, Pedro com 10 e jogador da partida, craque do jogo, né? E o Arrascaeta com 9, cara. Então, assim, que partida desses três e que, assim, chegam muito forte nessa Libertadores e restante do Brasileirão. Beleza? Esse foi o jogo, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e assistido essa partida também, que essa partida foi foda de se assistir. Beleza? Não deixe de curtir e me ajudar, como eu falei lá, a gente falta só 2 inscritos para poder bater a meta dos 50 seguidores, que vão estar me ajudando demais a conta. Beleza, pessoal? Tamo junto, esse foi o vídeo e valeu!